Na aula de ontem, vocês viram alguns exemplos que nós colocamos para vocês sobre o princípio implicativo, e esse aí, comparado com aqueles, é bem simples, tá? Mas para a gente continuar a falar desse princípio e separar ele em três princípios, em três características, devemos observar o que acontece. Primeiro, para que a gente agora, eu falei para vocês ontem que o princípio implicativo era como se fosse um conjunto de universo, e esse conjunto de universo ele tem suas particularidades, onde, identificada essas particularidades, você pode resolver de forma mais fácil por uma dessas, vamos dizer assim, fórmulas que vocês vão ver em cada uma dessas particularidades. A primeira coisa, se você quer fazer a divisão desses grupos em arranjos, permutações e combinações, só vai poder ocorrer se os elementos desses grupos forem distintos, tá? Então não existe questão de arranjo se os elementos houver repetição. Permutação, existe a permutação com elementos repetidos, mas que não pode ser confundido com o princípio implicativo e a característica dos elementos não ser distintos. É uma particularidade totalmente especial, tá? Então assim, observado que nesses grupos os elementos têm que ser distintos, se eu fosse pedir para a gente resolver essa questão, ficaria então assim, que eu teria 3 possibilidades para a primeira posição e teria 2 para a segunda. Seria um total de 6 números. Mas vamos construir quem são os números. O número 5 ele formaria par com o 6 e formaria par com o 7. Porque se os elementos são distintos, exclui a possibilidade do 5 formar par com ele mesmo. Então formaria os números 56 e 57. O número 6 formaria par com o 5 e formaria par com o 7, formando os números 65 e 67. E o número 7 formaria par com o 5 e formaria par com o 6, formando os números 75 e 76. Estão aqui então os 6 números. Agora, gente, observe aqui dois detalhes. Se eu pedisse aqui para a gente comparar o número 56 com os números 65, são números diferentes, mas eles são formados pelos mesmos elementos. Eles são formados pelos mesmos elementos, mas mesmo assim eles são o quê? Diferentes. Isso aqui é um tipo de grupo que a análise combinatória vai estudar, que são os grupos que diferem pela ordem dos elementos. Tá? Então, um grupo que vai receber um estudo em especial. Aquele grupo de elementos distintos que tem diferença quando você troca os elementos de posição. Então, são os grupos que diferem pela ordem. Como eu poderia pegar, por exemplo, 57 com 75 ou 67 e 76? Agora, existem também elementos, como por exemplo 67 e 75, que não são formados pelos mesmos elementos, por isso que eles são diferentes. E aqueles que não são formados pelos mesmos elementos e por isso são diferentes, são os que diferem pela natureza dos elementos. Tá? Então, gente, nós temos 2 tipos de grupos. Nós temos os grupos que diferem pela ordem e nós temos os grupos que diferem pela natureza. Tá? Bem, para falarmos agora dos 3 princípios que geram, na verdade, umas características do princípio implicativo, devemos falar de uma importante operação matemática chamada de fatorial. O fatorial de um número representa, na verdade, é representado pelo símbolo de exclamação. O ponto de exclamação representa o fatorial de um número. Detalhe: fatorial, contagem. A contagem vamos dizer assim, é feita por números naturais. Então não tem sentido você falar de fatorial em números que não são naturais. Para ser fatorial, tem que ser primeiro natural. O que é o fatorial de um número? Gente, se eu colocasse, por exemplo, a representação aqui de 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É o produto dos números consecutivos, que começa em 5 e vai até 1. Ou então, de 1 a 5. Então, eu faço assim, é 5 vezes 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1, e aqui represento por 1 fatorial. Ou você pode representar por 1 fatorial, ou então só representar por 1, que será igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Tá? Então 5 fatorial é igual a 120. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 6 fatorial, o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que será igual a 720. Gente, existe na verdade aí, se eu for colocar cada vez mais, aumentando esses números na forma de fatorial, eu iria encontrar uma representação denominada de n fatorial. O que é n fatorial? N fatorial é o produto dos números consecutivos que começa em n e vai até 1. Então você ficaria n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que é o consecutivo antecessor dele, que seria o n menos 3, e assim sucessivamente, até nós encontrarmos uma representação em que, por não conhecer quem é n, eu não vou saber a quem subtrair dele para dar 1. Aí, para finalizar isso aqui, você então faz uma reticências, a multiplicação, e ele será multiplicado por um número dessa forma, n menos n fatorial. Tá? Só que nós sabemos da matemática que quando você tem um número que subtrai dele mesmo, isso aqui será igual a 0. Aí ficaria a representação de 0 fatorial. Aí, se eu disser que 0 fatorial fosse igual a 0, como eu estou na forma de um produto, todos esses outros termos aqui se anulariam. Aí, por convenção, foi adotado então que o valor de 1 fatorial será igual a 0 fatorial, isso aqui será igual a 1. Para a gente, nós vamos dizer que isso aí foi por convenção, mas na verdade isso aqui é extraído do triângulo de Pascal. Lá no triângulo de Pascal você representa a linha 0 com um elemento, que a contagem começava para eles a partir do número 1. Então você representa o 0 como elemento não significativo, mas teria um elemento na linha 0 no triângulo. Tá? Então você tem isso aí, para a gente serve apenas para você saber que é por convenção, mas tem explicação lá no triângulo de Pascal. Tá? Então, sabendo representar os números em fatorial, devemos fazer uma observação importante, que a única operação matemática que pode ser feita com símbolos em fatorial é a divisão. Eu não posso somar, subtrair, multiplicar números que estão em fatorial. Por exemplo, eu não posso pegar, por exemplo, aqui 2 fatorial e somar com 3 fatorial e dizer que isso aqui será igual a 5 fatorial. Tá? Para que eu tenha números na forma fatorial, você primeiro tem que achar quem é aquele fator, para depois poder fazer as operações. Agora, eu posso, a única operação matemática que pode ser feita com o símbolo de fatorial é a divisão. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 6 fatorial e eu quiser dividir isso aqui por 5 fatorial, por exemplo, eu posso fatorar o número maior até encontrar o menor. Na hora que eu pego o maior e encontro um fator igual ao denominador, eu posso então fazer a simplificação. Por exemplo, se eu quero dividir 6 fatorial por 5 fatorial, não será necessário que eu fatore o 6 até 1 e também fatore o 5 até 1 e depois fazer o produto para depois fazer a divisão. Não, basta eu pegar e fatorar o 6 até o denominador, que é 5 fatorial. Quando eu encontro fatores então iguais, eu posso então fazer a simplificação e dizer que isso aqui então será igual a 6. É a única operação matemática que pode ser realizada na forma de fatorial. Somar, subtrair ou multiplicar não pode ser feito com símbolos em fatorial. Eu não posso dizer, por exemplo, que 2 fatorial vezes 3 fatorial será igual a 6 fatorial. Tá? Então não posso fazer essa multiplicação. A única que pode ser realizada é realmente a divisão. Alguma dúvida? Então, sabendo que nós temos 2 tipos de grupos, grupos que diferem pela ordem, grupos que diferem pela natureza, e sabemos também que existe uma operação chamada de fatorial, é que podemos agora então separar o princípio implicativo em 3 princípios: arranjos, permutações e combinações.
Gente, aqui está o grosso da prova de vocês, tá? Então, se a questão tiver 10 itens, pode ter certeza que 3 ou 4 itens vai estar em arranjos, permutações e combinações. Eu vou tentar falar aqui na linguagem do sétimo nível para dar os exemplos, tá certo? Gente, arranjos, o que é que nós chamamos de arranjo? Arranjo é um tipo de grupos em que, vou dizer assim, ó, conceituar grupos que diferem tanto pela ordem, quanto pela natureza dos seus elementos. Isso é então que nós chamamos de arranjos. A fórmula que vai nos dar o número de arranjos é dado por uma relação que você vai ler assim, ó, arranjos de n termos
5, ou seja, uma permutação de 5 termos. E a permutação de 5 termos nada mais é do que 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui também vai ser igual a 120. Tá? Não tem nenhum problema, gente, em reconhecer permutações simples. Agora, as permutações com repetição é o nosso problema, tá? Devido às aplicações que ela vai ter. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O primeiro deles: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra arara? Gente, eu falei para vocês ontem que quando você tem grupos dentro de um conjunto que são iguais, ele não pode ser contado mais de uma vez. Aí o que vai acontecer aqui? Ó, se por acaso eu colocasse aqui de cor uma das letras A dessa palavra arara, e eu colocasse assim, por exemplo, um grupo arara dentro de um conjunto, se eu fosse formar aqui todos eles, e depois formasse um outro grupo assim, arara. Vocês podem reconhecer que esses dois grupos eles são iguais ou são diferentes? Do jeito que estão aí. Eles seriam diferentes. Porque dá para se notar que aquela letra A que estava em primeiro agora passou para onde? Para a última. Então, seria grupos diferentes. Mas é claro que se eu trocasse aqui e ficasse as mesmas cores, esses dois grupos agora são iguais ou são diferentes? Eles são iguais. E eu não posso ter grupos iguais, contar com eles mais de uma vez. Então eu vou ter que excluí-los. E para excluir esses grupos que são ditos iguais e contar com apenas um deles, o procedimento é assim, ó. A palavra arara é formada por 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então você terá uma P5. Só que a letra A se repete quantas vezes? 3. Aí você dá a indicação dela aqui em cima, ó. A letra R se repete quantas vezes? 2. Damos a indicação dela também aqui em cima, ó. A relação que vai dar quantos anagramas você vai poder formar diferentes da palavra arara será dado assim, ó, 5 fatorial, dividido pelo produto dos termos que se repetem também em fatorial. Então você vai ter, a palavra arara será dada, a quantidade de anagramas será dada por 5 fatorial, dividido pelo produto de 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui será então dado por 5, você fatora até o 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2, que é 2 vezes 1. O 3 fatorial vai embora com 3 fatorial, o 2 vai embora com 4, 5 vezes 2 é igual a 10. Então vamos ter 10 grupos distintos formados com as letras da palavra arara. Entendido, gente? Aí, nesse caso aí, eu vou dar essa sensação, não dá nem para fazer pelo... Dá para fazer pelo multiplicativo, mas dá um trabalho tamanho. Sabe por quê? Porque você vai ter que excluir todas as vezes que essa primeira letra A está em primeira, tu vai fazendo uma. Depois tu vai colocar ela na terceira posição, aí exclui ela. Depois tu coloca ela na quarta posição, aí exclui ela. Aí depois disso tu vai somar todos eles e subtrair daquele total de 120. Dá um trabalho terrível para fazer isso aqui. É aquela coisa. O princípio multiplicativo resolve todos, mas existem as particularidades que é mais fácil resolver por elas. Certo? E se agora eu perguntasse assim para vocês, isso aqui já foi questão do CESP, dava um elemento, um grupo desse com elementos repetidos e eu perguntasse, aqui eu disse assim, ó, quantos são os grupos que nós podemos formar com as letras da palavra arara? Grupos distintos. Então são quantos? 10. E se eu perguntasse, quantos são os grupos que vão haver repetição? Quantos são os grupos que vai ter que são repetidos? Porque eu tenho um total de quantos grupos? 120.
que é 5 fatorial. Quantos são os grupos que vão haver repetição? Vai ser dado por quem? Por isso aqui, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Esses são os grupos que são repetitivos. Pois não. Só essa questão aí de quando passou ali para outra. Para cá? O 2 fatorial já não aparece, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Então, em cima ficou só 5 vezes 4 vezes 3 por 3. 3 por 3 simplifica. Fatorial, não, sim. Mas o 3 ali em cima continua o fatorial. Continua o fatorial. Por quê? Porque aqui também ainda tem, ó. Porque o 3 fatorial ainda tem que fatorar até mais. 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1. Mas como ainda tem 3 fatorial aqui, eu fatoro o maior termo até o menor, para poder simplificá-los. Aí já, no caso 2... O 2 não, porque eu só posso fatorar um deles. Aí o 2 eu já simplifico com quem? Com o 4, que não é fatorial. Já é número mesmo. Está entendido? Entendido, né? Gente, outro exemplo. Se eu chegasse para vocês e perguntasse assim agora, ó, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra mamãe? Ah, a palavra mamãe ali é formada por quantas letras? Não são 5? Então teria uma P5. Certo? Tirando os elementos que se repete, a letra M se repete quantas vezes? 2. A letra A, elas são repetidas ou elas são distintas? Uma das letras A está com aquele acentozinho diferencial ali, ó. E aí? Você vai contar como elementos distintos ou vai contar como elementos iguais? Distinto? É diferente a entonação. A entonação é diferente. Mas o elemento A, ele é diferente ali ou eles são iguais? Não, eles são iguais. Porque não existe letra acentuada. Tá? Esse acento aí, ou seja, o que quer dizer? Se eu for formar anagramas ali, toda e qualquer letra que estiver na posição que está o acento, ele vai estar lá. Porque a letra não é acentuada, não é dela. O acento é da posição que ela ocupa. Então o A não carrega esse acento quando ele muda de posição. Porque o acento é da quarta posição. Então nenhuma letra se diferencia pelo acento. Portanto, é P5 com 2 e 2 elementos repetidos. Aí você vai ter assim, ó, 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fatoramos agora o 5 até quem? O 2. Então ficaria agora assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 vezes 2 fatorial. Observe que um dos dois eu fatorei, ficou 2 vezes 1, que é 2, e o outro eu mantive o símbolo de fatorial para poder fazer isso aqui, ó. 2 fatorial com 2 fatorial vai embora, o 2 vai embora com o 4, aqui sobra 2, 5 vezes 2 é, vezes 3 é 30. Então nós temos aí agora 30 grupos distintos formados com a letra da palavra mamãe. Entendido, gente? Entendido, né? Aí vocês vão chegar para mim e dizer, mas isso aí não tem nada de difícil. A gente percebe realmente que os elementos aí se repetem.
Então basta aplicar a relação. Mas, gente, o problema são as aplicações que isso aqui vai nos levar. Tá? Agora vou citar exemplos agora mais complexos. Eu vou dizer assim, ó. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra aluna em que as vogais aparecem em ordem alfabética? Vamos fazer isso aqui desenvolvendo, gente, para que vocês entendam na verdade, né, e percebam as características. Eu quero fazer com que eu vou formar anagramas com a palavra aluna em que as vogais apareçam em ordem alfabética. Eu vou começar assim. Eu vou colocar a letra A bem aqui na primeira posição. E vou colocar a letra O na segunda. Estou fazendo com que as vogais estejam em ordem alfabética. Se eu coloco o A em primeiro e o O em segundo, quantas letras podem estar na terceira posição? Não estou dizendo que elas estão em ordem alfabética e juntas. Elas podem estar também separadas. Tá? A característica é que elas estejam em ordem alfabética. Agora, se está junto ou não, aí depende delas. Quantas podem ocupar essa posição? 3. Quantas podem estar agora na quarta? 2. E na última, 1. Com o A iniciando e o O na segunda posição, eu tenho 6 possibilidades. Certo? Mas não somente eu tenho essa. 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar agora o A em primeiro e o O em terceiro. Se eu coloco o A em primeiro e o O em terceiro, quantas letras podem estar na segunda posição? Se o A está em primeiro e o O em terceiro, quantas? 2. Porque se eu colocar o U aqui, vai ferir, na verdade, que eu digo que as vogais estão em ordem alfabética. Então só 2 podem estar aqui. Aqui já está definida. Quantas podem estar em quarta? 2. E em quinto, 1. Então aqui eu tenho mais 4 possibilidades. Agora, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5. A possibilidade do A vir em primeiro, o O vir em quarto. Se o O vir em quarto, o fóssil U está em quinto. E aqui eu teria 2 possibilidades para segunda e todas as demais seria uma possibilidade. Então aqui eu vou ter mais 2. Encerrei as possibilidades que o A viesse em primeiro, mas não necessariamente ele vem em primeiro. Então eu vou ter que fazer mais possibilidades. Fazendo então agora a possibilidade do A vir na segunda posição. Então eu vou ter novamente 1, 2, 3, 4, 5 letras. E vou colocar agora o A em segundo e o O em terceiro. Se o A vier em segundo e o O em terceiro, quantas letras poderiam estar em primeiro? 2. Aqui já está definido. Aqui definido. Quantas podem estar em quarto? 2. E em quinto, 1. Então eu tenho mais 4 possibilidades. Ainda com o O em segundo, eu teria a possibilidade do A vir em segundo e o O vir em quarto, que forçaria o U estar em quinto. Quantas podem estar em primeiro? 2. E todas as demais seriam apenas uma possibilidade. Então aqui eu tenho mais 2. Finalizando as possibilidades do A vir em segundo. Agora eu ainda tenho uma última possibilidade, que é a possibilidade do A vir em terceiro, que forçaria o O vir em quarto e o U vir em quinto. Aí eu teria 2 possibilidades para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá, que daria mais 2. Finalizamos todas, então agora basta somar. 6 mais 4, 10. Com 2, 12. Com 4, 16. Com 2, 18. Com mais 2, 20 possibilidades. Gente, imagine vocês se eu tivesse colocado aí uma palavra com 6 letras. Você já teria um trabalho bem maior. Imagine se eu colocasse, como foi cobrado numa prova do SESC, uma disposição de quadros, em que ele dava 4 quadros de Botuso e 4 de Portinari. E pedia, na questão dizia, esses quadros vão ser colocados numa parede lado a lado, em que os quadros de Botuso vão estar em ordem cronológica e os outros em qualquer ordem. Se você quer ordenar, agora vamos dizer o princípio. Se você está diante de um grupo, em que esse grupo é formado por 2 tipos ou mais de elementos, como é o caso
Quantas letras nós temos na palavra aluno? 5. Essas 5 letras da palavra aluno, elas são 2 tipos. Você tem letras que são vogais e tem letras que são consoantes. Identificado que um grupo é formado por 2 ou mais tipos de elementos, e você quer pegar um dos elementos e ordenar, ou então quer pegar todos os elementos e ordenar eles, colocar eles em ordem, ou seja, as vogais e as consoantes em ordem, ou então apenas uma delas, aquilo que você quer ordenar, você vai chamar de elementos que se repetem. Por exemplo, a palavra aluno é formada por 5 letras. A questão me diz que eu quero ordenar as vogais em ordem alfabética. Quantas são as vogais que nós temos na palavra aluno? 3. Então, aquilo que você quer ordenar, você vai chamar de elementos que se repetem. Isso aqui será dado, então, pela permutação de 5 termos com 3 elementos repetidos, portanto, 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Devemos fatorar o 5 até o 3, onde aqui, então, ficaria 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial vai dar 1. Aqui vamos ter, então, que 5 vezes 4 é igual a 20. E aqui é a resposta. Tá? Toda vez que nós temos grupos, gente, outra questão que foi cobrada também pelo CESP-UNB, dava uma disposição de uma sala em que ele dizia, eu tenho 10 cadeiras, na verdade, na sala, ou mais cadeiras, não me lembro, e ele dizia assim, eu quero colocar 5 dessas cadeiras ocupadas, um total de 10. Só que as que estão ocupadas eu quero ordená-las. Então o que você vai ter que fazer? Permutação de 10 com 5 elementos repetidos. Você tem 2 tipos de cadeiras, as ocupadas e as não ocupadas. Aquilo que você quer ordenar, chamamos então de elementos com repetição. É difícil perceber a característica, gente, porque você olha por uma palavra como essa e você não vê elementos repetidos. Tá? Você vai ver elementos repetidos quando você diz assim, eu tenho 2 tipos de letras, eu tenho vogais e tenho consoantes. Se eu quero ordenar as vogais, então eu tenho 3 vogais que são repetidos. Portanto, você vai chamar de elementos que se repetem. Entendido? Entendido, está? Essa aqui, na última prova que teve para delegado, ela estava lá. Acabou a prova já. Acabou nada. Não, isso aqui é aquela coisa. Olhou, viu. Não tenho que pensar muito aqui não, tá, gente? Olhou, tem que ver logo. Se botar para pensar, ele some. Se botar para pensar muito, ou então fica uma. Lá no concurso, no último concurso que teve para delegado da Polícia Federal, a questão deu uma diagramação de uma quadra de um bairro, em que ele dizia que nesse ponto aqui estava um posto, uma delegacia da Polícia Federal, naquele ponto. E estava acontecendo 2 delitos, um no ponto B e um no ponto C. A questão então perguntava que saindo uma viatura do ponto A para o ponto B e também saindo uma viatura do ponto A para o ponto C, quantas são as possibilidades de caminhos que a viatura pode sair de A para chegar em B e quantos são os caminhos possíveis que a viatura pode sair de A para chegar em C. Tá? Então ele perguntava quantas são as possibilidades que eu posso ir de A para B, usando apenas esses 2 sentidos. Ou uso esse, ou uso esse. Ou seja, eu não posso voltar. Tá? Nem posso voltar assim, nem posso voltar assim. Isso aqui não pode, e também não. Então só posso usar esses sentidos.
Eu considero questões desse nível, gente, assim, primeiro, existem dois tipos de questões. Existem questões que elas são, é por isso que eu digo assim, em concurso não existem somente questões difíceis, existem difíceis, as dificílimas e as impossíveis. Tá? Você é muito otimista. Então não é só feito de questões difíceis, não. Tem as dificílimas e também as impossíveis. É claro, ela por maldade, essa questão colocou esse ponto B bem aqui, ó. Porque muito candidato pegou isso aqui, esse aqui, eu vou acertar pelo menos B. E detalhe, gente, era julgar. Tá? O B é fácil você identificar, até mesmo fazendo de um por um. Por exemplo, se eu quiser sair de A para B, quantas são as minhas possibilidades usando apenas esse sentido? Olha, eu poderia fazer isso aqui, ó. Era um, né? De A para B. Eu posso também fazer assim, ó. Vim até aqui, para cá, seriam 2. Eu posso vir até aqui assim, ó. 3. Eu posso vir até aqui, ó. 4. Eu posso vir até aqui, ó. 5. Eu posso vir até aqui assim, ó. 6. E o último seria esse, ó. 7. Aí você já tem de A para B 7 possibilidades. Aí a maldade é depois que ele achou B, ele vai querer achar C dessa mesma forma. Aí você vai perder muito tempo. Tá? Em detalhe, pode até se complicar na quantidade de risco que você vai fazer aqui dentro. E aí, como é que se faz? Gente, o raciocínio é bem simples, é aquilo que eu digo. É ver e a interpretação é dada pela característica que você está vendo. Aí tem quantos sentidos? 2. Tem 2 sentidos. De A para B, esse sétimo caminho, como é que foi o que Vim pra cá. Mas poderia? Pode. A série está indicando que pode. Ó, está indicando, ó. Sim, eu fiz isso e assim, ó. Esse seria. Não, assim não. Só A para B. Aquele, independente daquela da seta. Aquela seta do lado direito. Não seria só. Essa aqui? Não seria só por C? Não, essa você pode ir de A para B, se eu não puder usar esse sentido para chegar em B, eu nunca chego, ó. Não, esse sentido está certo para chegar em B. Até o 6. Isso. Agora, no outro sentido. Esse aqui? É. Não é o mesmo esse? Mas não é o mesmo esse? Você desceu pela outra rua. Não. Mas é o mesmo. Porque a gente pensa que aquela seta é exclusivamente para B e para C. E aquela é não. para B. Você está aqui, ó, numa esquina. Mas aí lá se você está na esquina, você pode vir para cá ou vir para cá. Tanto ir para C, eu posso ir assim, ó. Como eu posso ir também assim, ó. Ou assim. Entendeu? Você pode usar um dos 2 sentidos. O que não pode fazer é isso, ó. Chega bem aqui. Ah, não, aqui está congestionado para cá. Eu vim para cá. Agora está congestionado aqui. Aí eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu não posso voltar. Ou eu tenho que descer, tá? Ou então ir para a direita. Tá entendido? Entendeu agora, né? Então, 7 possibilidades. Agora vamos voltar aqui para o raciocínio. Gente, nós temos quantos sentidos? 2. Um nesse sentido e outro nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 2 sentidos e desses 2 sentidos eu tenho sentidos que se repetem. Por exemplo, se eu for de A para B, independente de como eu vá, eu vou ter que andar quantos espaços? Independente de como eu vá de A para B, eu vou andar quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Independente de como você vá, você vai andar 7 espaços. Então você vai dizer que você vai ter uma P7. Dos 7 espaços que você vai dar de A para B, quantos tem mesmo sentido? Independente de como eu vá de A para B, eu tenho 6 espaços que se repetem assim, ó, com o mesmo sentido, independente de como eu vá. Então você vai ter 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 espaços de mesmo sentido, portanto, 6 se repetem. Isso aqui então será dado por P7, 7 fatorial, dividido por 6 fatorial, que são os espaços repetidos. Aí aqui você vai ter então 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, isso aqui será igual a 7. Entendido? Vamos fazer agora de A para C. De A para C, independente de como eu saia, quantos espaços eu vou ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Tá? Então eu vou ter também uma P7. Só que dessa P7 eu tenho quantos de mesmo sentido? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 5 repetidos. E tenho também mais quantos repetidos? 2. Então, 5 com 2 repetidos. Isso aqui então será dado por 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Aqui eu vou ter então 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 5 fatorial vezes 2. 5 com 5 vai embora. Aqui por 2 dá 3. 3 vezes 7, 21. Então eu terei 21 possibilidades de chegar de A para C, adotando esses dois sentidos. Entendido, gente? Aí vaga no sentido A, sentido de A, B, 7 possibilidades. Sentido de AC, 21 possibilidades. Quantas são as possibilidades de eu somar 3 números esses naturais, para que o resultado seja igual a 5? Quantas são as possibilidades de eu somar 3 números e o resultado entre eles seja 5? Como é que eu faria? Vamos tentar identificar quantas são as possibilidades? Vamos criar aqui as nossas termas, as nossas soluções. Eu poderia ter quem? Adotando o x igual a 1. Não vou botar 5 não, senão eu vou perder tempo. Não, é 5 mesmo. Vamos botar assim, ó, 0, 0, 5. Vou botar só 3 mesmo, senão a gente vai perder muito. 0, 0, 3. E poderia ter 0, 3, 0. E poderia ter 3, 0, 0. Tá? Posso ter também 1. Posso ter também 1, 2, 0. E posso ter também 1, 0, 2. Concorda? Posso ter também 2, 1, 0. E posso ter 2, 0, 1. Posso ainda ter 0, 2, 1. E posso ter 0, 1, 2. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Gente, imagine se eu colocasse aí 5. Tanto de vezes que isso aí. De soluções que eu poderia ter para essa quantidade. Aí o que acontece? Vocês viram lá na soma, lá na adição, quando eu falei para vocês do princípio aditivo, que somar é agrupar termos semelhantes. Tá? Então esse x, esse y, esse z, eles estão indicando quantidades semelhantes, para que eu possa então somá-las. É como se eu tivesse, por exemplo, nesse caso aqui, nenhum pincel mais nenhum pincel mais 3 pincéis é igual a 3 pincéis. Então você vai fazer assim, ó. Eu pego uma representação qualquer em quantidade.
eu vou colocar aqui 1, 2, 3 tracinhos, mais nenhum tracinho, mais nenhum tracinho. Tá? Ou então, para ficar melhor representado, um tracinho, mais outro tracinho, mais outro tracinho. Isso aqui será igual a 3 tracinhos. Concorda? Esses x, y e z, eles representam quantidade de alguma coisa. Por isso que eles estão sendo somados. E essas quantidades são quantidades semelhantes. Para mim saber, então, quantas são as soluções possíveis, o procedimento é... Ó, se você observar aqui, você dentro dessa soma, você está usando aí quantos símbolos? 3 para quantidades e 2 da adição. Então você tem, na verdade, uma P5. Da P5 que você tem, quantos são os elementos que se repetem? 3 em símbolos e 2 em sinais. Então você vai ter uma P5 com 3 e 2 repetidos. Isso aqui será dado por quem? 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui então será igual a 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial vezes 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 fatorial com 3 fatorial vai embora, o 4 vai embora com o 2, 5 vezes 2 é igual a 10. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está entendido, gente? Não é loucura? Permutação, vocês vão saber que trata-se de permutação. O problema é saber interpretar a permutação. Tá? O problema da interpretação, aliás, da permutação, é você identificar que trata-se de permutação. Fazendo, no caso, o exemplo como se fosse x mais y mais é igual a 5, só fazendo a formulazinha embaixo, seria... Ficaria P7 é igual a 5 com 2 fatorial. Entendeu? P7 com 5 e 2 fatoriais. Gente, e o último grupo trata-se de combinação. E outro também campeão em provas de concurso. A combinação por eliminação dos grupos que nós falamos aí já, perguntar são os elementos que diferem apenas pela ordem. Arranjos são os elementos que diferem tanto pela ordem quanto pela natureza. Então, por eliminação, combinação é aquilo que não é nem arranjo nem permutação. E aquilo que não é arranjo nem permutação são os grupos que diferem, apenas pela natureza dos elementos. Tá? Então, um grupo que difere apenas pela natureza dos elementos se trata-se então de uma combinação. O difícil em combinar é você saber que trata-se de combinação e não confundir com arranjo. Por quê, gente? A forma de combinação é uma só. Você vai dizer assim, ó: combinação de n termos tomados PAP é dado por n fatorial dividido por p fatorial que multiplica n menos p fatorial. É essa formulazinha que trata-se de combinação. O que é difícil em combinar é você saber que trata-se de combinação. Que quando nós estudamos isso, e o difícil da análise combinatória, gente, é porque, pelo menos eu fui assim. Eu estudei análise combinatória, era no terceiro ano, né? Terceiro ano na época do científico, em que o professor deixava para dar no final do ano. No final do terceiro ano, ou você já estava reprovado, ou então estava de recuperação. E se tivesse recuperação, o professor dizia logo: eu não vou colocar análise combinatória na recuperação, não, vou botar um assunto anterior. Porque eram poucos professores que trabalhavam com isso, gente. Tá? Aí o que acontece? Você, na verdade, a relação que envolve combinação, os nossos professores diziam assim pra gente: toda vez que você tem grupos que falam de pessoas, você vai resolver por combinação.
E os avaliadores só cobram pessoas, tá? Não é só tratar de pessoas, é tratar com ordem. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas e quero colocar 5 pessoas dentro de um carro. Aí eu pergunto para vocês: quantos grupos possíveis eu posso formar se eu quero? Quantas são as possibilidades de eu colocar 5 pessoas dentro de um carro de um total de 10? Aí a primeira pergunta que você faz: as pessoas dentro desse carro diferem pela ordem que elas ocupam? Um carro ocupado com A, B, C, D e E é o mesmo carro ocupado com E, D, C, B, A? O que vocês acham? Nesse caso, se não tiver falando de condutor, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Se não tiver Mas falando de eu tô condutor, assim, né? Não. Condutor, né? Porque tem um condutor que É muito bem. Aí o que eu digo, ligar sempre a teoria quando se trata de contagem com a prática. Olha o que ela está falando aqui. Se você está dentro do carro e eu induzir ao erro dizer o carro A, B, C, D e E é o mesmo carro com E, D, C, B, A, a disposição pode até ser a mesma, mas interessa a posição dentro do carro. O carro dirigido pela Maria não é a mesma coisa do carro dirigido pelo Pedro. Então, se tem diferença na prática, tem diferença pela ordem. E se tem diferença pela ordem, não pode ser combinação. Tá? Agora, eu tenho 10 pessoas. A comissão formada por ABC é a mesma comissão formada por CBA? É. Portanto, é combinação. Porque você troca os termos de posição e forma o mesmo grupo. Outro. Eu tenho aqui 10 pessoas e quero formar um time de vôlei com 6 pessoas. No time de vôlei, se ele não especificar a posição que eles vão ocupar, as 6 pessoas não diferem pela ordem. Então trata-se de combinação. Agora, se ele disser um deles é levantador, aí, gente, se falar que tem posição no meio, aí já deixa de ser, porque interessa a ordem. Falou de fila. Eu quero pegar 20 pessoas e fazer uma disposição em fila. Fila tem diferença pela ordem? Tem. Então não pode ser combinação. Eu quero tirar foto de 2 pessoas. A foto AB é a mesma foto BA? É. A foto AB é a mesma foto BA? Então também não pode ser combinação. Eu quero formar figuras geométricas. Eu quero formar o triângulo ABC. O triângulo ABC é o mesmo triângulo CBA? É. Então é combinação. Tá? Então, gente, para identificar se é combinação ou não, o que é que eu recomendo? Forma um grupo. Você forma um grupo e forma outro grupo trocando os elementos de posição. Aí faz a pergunta: quando eu troquei os elementos de posição, eu formei um novo grupo? Se formei, não é combinação. Se não formei, é combinação. Tá? Identificar a combinação se resolve então por aqui, ó. Combinação de N termos tomados P a P é dado por N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Entendido? Por hoje é só. Similar de vocês domingo.